bem-vindos a mais um episódio do Pod da Thames. Hoje estou aqui com essa maravilhosa da Lígia. Meu amor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite para esse bate-papo, para essa troca. Você sabe que eu amo a sua história e eu tenho certeza que a galera que assiste o Pod também vai amar. Obrigada, Tamires. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. E eu gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores. Tem patrocinadores novos na casa. Tropicale Sorvetes, nosso patrocinador oficial. Muito obrigada. Farmácia Bandeirantes, Casa de Carnes Facholi, Ateliê Vila Parque e o Eco Estúdio. Muito obrigada, galera. Sem vocês, o Pod da Thames não aconteceria. Também não aconteceria sem essa galera maravilhosa que está em casa assistindo. Então, gente, meu coração é só gratidão para vocês. E bora começar esse bate-papo, que tem muita coisa boa aqui para vocês ouvirem, tá? Se você ainda não segue o nosso canal no YouTube, por favor, siga, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum episódio. Arrasou. E aí, Thames? Ai, que saudade que eu estava de você. Eu também. Gente, a gente fofoca muito, mas pelo WhatsApp, né? Sim. É no WhatsApp, é no direct e nunca dá certo da gente se encontrar. Hoje deu, que bom. Isso aí. Mas eu acho que a maioria das pessoas tá assim, sabia? Sim. Com a vida corrida, a gente acaba usando a tecnologia pra gente estar mais próximo das pessoas, né? Sim, mas eu acho que nada substitui esse contato, com certeza. falar, abraçar, né? A gente tá sentindo falta disso. Acho que a pandemia distanciou a gente e a gente meio que continuou assim, né? Mas é importante nutrir essas relações, né? Se encontrar. Tanto é que já vou assaltar ela aqui, gente. Depois a gente vai sair, vai comer, já quero ficar com ela já, aproveitar esse tempo. Aproveitar, né? Já que a gente tá se vendo hoje, Exatamente. Vamos se ver com qualidade, Sim. né? Inclusive, um desafio para você. Quem são as pessoas que faz tempo que você não vê, que você precisa convidar para um café? Isso é importante, né? Já aproveita, ó, tá assistindo aqui o nosso pod, já manda aquela mensagem pra amiga, porque a gente vive falando assim, vamos se ver, vamos marcar. E nunca marca. Marque uma data específica e fala assim pra pessoa, você pode? Pronto. E faz acontecer. É isso. Exatamente. Meu amor, conta pra gente um pouco da sua história. Eu já conheço, mas eu quero muito que o pessoal conheça. Porque eu acho ela extremamente inspiradora. Vou contar. Você pode ir perguntando também no decorrer. Com eu vou te contando, vou te contar dos meus anseios, o que eu quero fazer também daqui pra frente. Você sabe que o pessoal me apelidou de Faustão, né? Por quê? Porque eu não deixo os convidados Ai, gente, socorro Deus, hein? Vamos lá, então. Porque eu pergunto e eu mesma respondo a pergunta da pessoa. Eu não deixo o convidado conversar. Vamos lá, então. Olha só, Thames. Eu morei aqui em Jales, né? Então, na adolescência, vim pra cá adolescente. Trabalhei aqui, trabalhei na Coca-Cola, trabalhei entregando panfletos, trabalhei fazendo várias coisas aqui em Jales. Me formei também aqui, eu fiz ciências biológicas. E aí eu me casei e fui morar em Guarulhos. Gente. Ciências biológicas. Ciências biológicas. E o que faz uma pessoa que faz ciências biológicas? Dá aula de biologia e ciências. Mas eu nunca dei aula, nunca ministrei. Então eu me formei como professora. Que loucura. Só que aí quando eu fui pro estágio, que eu vi as crianças derrubando cadeira, prateleira, eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Não fiz ser fã. Cheguei a fazer a prova, mas não passei, obviamente. Tinha que estudar muito, era muito difícil, né? Eu lembro que o sonho de todo adolescente era fazer ser fã, porque eles eram livres, eles faziam teatro, e eles ganhavam dinheiro. E pra quem não sabe, gente, o ser fã era tipo uma escola técnica para formar professoras de primário. Então era muito difícil entrar, era extremamente concorrido, lembra? Eu fiz a prova uma vez. Era muito concorrido. Eu estudei, sentei lá, não entendi nada. Eu falei, não, acho que isso aqui não é pra mim. E eu lembro que o ano que ia chegar, tipo assim, a minha idade pra fazer ser fã, porque tinha uma idade certa. Tinha. Aí acabou e eu fiquei, tipo, arrasada. Mas, obviamente, que, gente, eu não ia passar, porque... Não que eu não era uma má aluna, não é isso. Mas era muito difícil. Mas era muito difícil. Era muito difícil. Aí eu não fiz ser fã, e aí eu fiz ciências biológicas, me casei e fui morar em Guarulhos. Aí, nisso, eu fiquei lá casada, fiquei de boa, eu não trabalhei, meu marido ganhava super bem. Eu falei, então eu vou ficar meio por aqui, né? Não conhecia muita gente também, cidade grande e tal.
E aí eu engravidei. Depois de 3 anos, mais ou menos, eu tive o Murilo. E é diferente, né? Assim, eu Sim. falo que eu percebo que aqui o pessoal faz amizade muito mais fácil. O Sim. pessoal em São Paulo é mais desconfiado, né? Sim, porque é mais complicado mesmo. Ir trabalhar, pegar ônibus, metrô, trânsito e tal. Sim. Então, eu ficava meio que em casa mesmo. E aí, o Murilo nasceu. E aí, eu comecei a me movimentar, a querer fazer algumas coisas. Então, eu comecei a fazer meio que artesanato em casa. Comecei a fazer aprender sobre bebê, aquela coisa toda. Mas continuei ali sem trabalhar. Aí, logo nasceu a Alice também. E eu tinha conversado com meu esposo que eu não queria trabalhar fora para eu poder ficar com eles. Sim. Porque eu cresci assim, com a minha mãe tendo que trabalhar fora, trabalhando direto, e eu ficava nas casas das pessoas, ficava muito tempo na escola. Então, eu sentia muita falta da minha mãe. E eu não queria que os meus filhos passassem por isso, né? Eu só queria fazer diferente. Falei, então eu vou ficar em casa mesmo. Aí, o que aconteceu? Quando a Alice nasceu, eu comecei a sentir muita falta de trabalhar, de fazer alguma coisa, de me encontrar, qual é o meu propósito, né, gente? A gente entra nessa pira às vezes. Era lá pelos 30 anos. Exato. Então, é uma realidade. É uma fase, sim. Eu acho que muita gente passa por isso e às vezes nem sabe o que está acontecendo. Sim. A gente vê muitas... Hoje, né, na internet, né, com o acesso que a gente tem à informação, muita gente falando, olha, essa crise dos 30. E, Eu gente, acho que é isso. muito real. Eu acho que é isso. Eu passei por isso. Tanto que com 30 anos eu fui para lá em Belo Horizonte. Buscando seu propósito. Buscando meu propósito. Eu não sabia, eu tava perdida na vida. Eu não sabia o que eu queria isso. fazer. Eu tava num emprego que eu não gostava. Sim. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? E fui parar lá no meio do mundo. Olha isso. E eu acho que isso vem muito porque a gente começa a amadurecer, né? Sim. Então, você começa... Pera, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu acho que você tem um que choque eu vou de fazer da minha realidade. vida? E vem aquela comparação, né? Sim. Ai, tanta gente com 30 já tem tem casa própria, e tem eu carro, não. e eu não. Mas você sabe onde eu tô que... errando? Sim, esse questionamento sempre esteve na minha cabeça. O que as pessoas estão fazendo? Como que as pessoas conseguem? Porque eu não tinha referência. Olha como é importante a gente ter referência também das pessoas que a gente convive, das pessoas que a gente tem perto de modelos de sucesso, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Eu não tinha perto de mim, da minha família. Você tinha que trabalhar, casar, ter seus filhos e acabou, aposentar. Esse era o padrão. Isso, sim. Só que eu não queria, eu queria algo a mais, né? Então, quando a Alice nasceu, eu comecei a estudar para concurso. Então, eu estudei ali 2 anos para concurso público. Estudei muito, muito, muito. Guarda essa parte da história, tá? Que eu vou voltar nela depois. E como eu demorava muito para passar, eu falei, não, quero uma coisa agora. Aí, meu esposo ficou desempregado. Aí, as coisas começaram a apertar. Daí, eu falei, não. Então, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, eu falei, cara, mas eu sempre trabalhei aqui em Jales e eu não parava em emprego. Eu só arrumava emprego, assim, trabalhava 1 ano, aí saía. Trabalhava 2 anos, saía. Por quê? Hoje eu sei isso, autoconhecimento, nananã. O meu estilo, né, é dominante. O dominante é aquela pessoa que é líder, que lidera, que quer estar à frente, que quer dar ideias. Então, eu levava ideias para as pessoas, só levava cacetada. Ninguém ouvia o que eu falava, né? Então, eu ficava frustrada nos trabalhos. Sim. Eu queria ter resultado, eu queria fazer, e as pessoas acomodadas naquilo ali, tá bom. Eu, não, gente. Então, eu era muito agitada naquilo ali. Então, para mim... Eu sempre admirei, assim, porque é diferente, né, do que o que acontece comigo. As pessoas que trabalhavam, tipo, anos e anos num emprego só. Pois é. A gente tinha essa visão de que isso era dar certo na vida, Sim. de que isso era sucesso, estabilidade. O concurso público. E eu nunca consegui parar num emprego por muito tempo. Sério? Você também era seríssimo. assim? Eu sempre tinha que estar me movimentando. Eu passei... Tanto que eu trabalhei em inúmeras coisas. Olha aí. Até eu conseguir encontrar, né, alguma coisa para fazer que eu gostasse realmente, né? E eu falo assim, as vendas me ajudaram muito, me trouxeram, né, até aqui. Porque a gente que é comunicadora, a gente gosta de conversar e a gente, né, leva isso como um estilo de vida. E eu tinha muita dificuldade, porque eu falava assim, gente, eu já tô enjoada desse emprego, eu não consigo mais ficar aqui, Eu ficava frustrada também, o tempo inteiro. E eu falava, gente, não é possível. E aí, o que eu fiz? Como eu já tinha essa dificuldade, falei, se eu tiver que trabalhar fora para ficar aguentando as pessoas, para ficar de novo, eu falei, eu não quero. Eu falei, então, o que eu vou fazer? Coloquei meu joelho no chão e orei. Falei, Senhor,
me ajuda, eu quero trabalhar. Mas aí eu comecei a dar os termos, né, para Deus. Ó, precisa ser assim, porque eu tenho as crianças, tem que ser nesse horário, tem que ser assim, 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 como se Deus não soubesse o que eu precisava, né? Mas você sabe que é engraçado que a gente muitas vezes se vê no meio do desespero e de situações, né, complicadas da vida e a gente esquece que a gente tem Deus. A gente esquece de pedir e de pedir falar, orientação, eu falar, Deus, me peço. mostra o caminho, Eu o que eu peço. posso fazer nesse momento. E muitas vezes eu me peguei, assim, desesperada com alguma situação, e aí depois eu falava assim, por que eu não posso pedir ajuda para Deus, né? Sim. E aí pede ajuda, e parece milagre mesmo. Aparece uma ideia, é alguma coisa, e a gente fica assim, eu chego a ficar surpresa. Sim. Você sabe o que é interessante? Por mais que Deus saiba exatamente o que a gente precisa, Ele conhece o nosso coração, é muito bom quando você dá os detalhes. Sim, porque o que Porque acontece? aí é o que Deus, vai- ele quer isso da gente, que Sim. você peça, porque isso é um sinal de humildade. É sinal que você não é capaz de comandar realmente sozinha a sua vida e que você precisa de uma direção maior, né? E aí eu falei, eu não quero errar de novo. Falei, então vou perguntar, né? Perguntei. Aí Deus me trouxe uma palavra na Bíblia, que era assim, trabalhe fazendo algo com as mãos para ajudar as pessoas que têm mais necessidade. Aí eu falei, nossa, trabalhar com a mão, então é manicure. Vou fazer unha. Eu levei para o sentido literal, porque eu realmente não queria errar. Aí na minha cabeça veio isso. E aí, logo na sequência, eu falei, deixa eu orar de novo para eu confirmar, né? Se realmente é manicure, né? Aí Deus me trouxe outro versículo. Eis que eu colocarei água no deserto, riacho no ermo, e que você terá muitos frutos, muita prosperidade. Era uma palavra mais ou menos assim. E eu falei, nossa, mas como que uma pessoa pode ser tão próspera fazendo unha? Tá. Se o senhor falou, tá bom, vamos lá. Eu não vou ficar procurando cabelo em ovo. Mas olha só que loucura, né? Eu comecei a fazer unha em casa mesmo, comprei as coisinhas ali, comecei a E atender as você pessoas. já fazia ou não? Não, eu fiz o curso. Entendi. Fiz um curso baratinho lá na época. Aí era um mês, mais ou menos, quase todo dia. Porque eu tenho 2 mãos esquerdas. Assim, eu fico pensando assim, se Deus me dá uma palavra dessa, eu ia chorar, falar, Senhor, me dá outra. Não, mas aí você ia pensar em alguma coisa, eu acho. É que eu com levei certeza. pro literal, Que eu né? falo assim, Quando brincando. fala em mão, todo trabalho envolve mãos. Sim. Pois é, mas eu, sei lá, o que me deu. Mas eu acho que nada acontece por acaso, né? Pode ser. E como era em casa, a manicure podia atender em casa, né? Sim. Eu falei, eu posso atender na minha casa. Foi o que eu fiz, exatamente o que eu fiz. Aí eu comecei a atender as pessoas. E o que aconteceu nesse processo? Não sei vocês, mas depois que a gente vira mãe, no meu caso, eu fiquei com uma autoestima muito abalada. Muito. A ponto de, quem sou eu? Eu não sabia quem eu era. Eu não... É como se eu tivesse perdido a minha identidade. Como pessoa, como mulher, como mãe. Eu só era mãe. Não era mais nada além de mãe. Então, a partir do momento que eu ia atendendo as pessoas e conversando com as pessoas e trocando, porque essa conversa também cura, né? É curativa também. Sim, com de certeza. você para mim, de mim para você. A manicure, ela tem um quê de terapeuta? Exato. Né? E aí, eu percebi que Deus já foi me tratando ali. Tratando algumas questões, a paciência. Vendo E aí que as você vai pessoas eram vendo também que diferentes. muita gente passa pelo mesmo processo, né? Não, as minhas clientes eram ricas, né, gata? Então, elas iam lá se arrumar para festa. Não tinha identificação. Nem com a parte da maternidade? Porque elas eram mães, mas elas Tinha um trabalhavam... babá. Tipo assim, trabalhavam normal, tinham rede de apoio, tinha isso, tinha aquilo. Então, a minha situação era... Eu que preciso mudar de vida. Sim. Eu que preciso me virar. Porque se eu me apoio assim, tipo, você passa pela mesma coisa que eu. Então nós duas estamos ferradas aqui no mesmo barco, né? Titanic o nome. Entendeu? Aí as duas ficam naquilo, uma contando pra outra. O que é mais difícil? Você não evolui. A gente tem que andar com pessoas que têm um nível além pra você se incomodar e buscar a mudança. Por isso que falam, você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive com pessoas que são acomodadas, que não querem crescer, você vai se tornar, porque o ambiente ele é sempre mais forte com relação ao que você quer, as suas crenças A e tal. Laizinha me falou isso hoje no café da manhã. Olha isso. Se você anda com 5 pessoas prósperas, você... O sexto é você. O sexto é você. Se você anda com 5 pessoas medíocres, idiotas, A sexta é você. Exato, por isso que a gente tem que escolher bem as amizades, entende? Então, ali, eu comecei a ter contato com mulheres que tinham sucesso, que trabavam e eram mães. Eu tenho escutado isso
nesse último mês, eu acho que já deve ser a 10ª vez que eu escutei isso. Sério? Seríssimo. Então, assim, é uma... Você precisa escolher suas amizades. Eu falei assim, gente, mas que coisa maluca. E você sabe que é muito doido isso, porque no meu grupo de amigos, a gente sempre teve vontade de crescer. Aham. Sempre todo mundo, assim, buscando, sabe? Sim. E aí, eu tô parecendo aquelas tias, né, que vai se gabar do filho. Peraí. Aí tem uma amiga agora que, recentemente, não tem um tempinho já, que subiu de cargo, tá com uma gerência topíssima. Tem um amigo que mês que vem tá se formando médico. Tem um amigo que estudou muito e passou no concurso da Polícia Civil. Então, assim, a gente vê, né? E é extremamente importante você admirar as pessoas que você convive. Muito. É importante você se espelhar nessas pessoas, Sim. cada um com o seu estilo de vida, cada um com a sua força. Sim. E é muito interessante isso. Sim. De você andar com pessoas que sejam prósperas, inteligentes, Sim, que e pessoas de mudem boa a sua índole. mentalidade. Exatamente. Tanto é que eu tinha a cabeça muito fechada. Aí uma amiga minha começou a falar de dinheiro, de prosperidade, não sei o que. Deu, não, mas você não sabe a minha situação. Eu ficava ali nesse lugar, e ela ali, mas não, pera lá. Então ela me puxava, me questionava e tal, e eu, tá. E aí você eu fui sempre abrindo. naquele lugar de... Sim, mas sabe, gente, vou dar uma dica para vocês até. Leitura é sempre muito bom, eu sempre li muito. Um dos primeiros livros que eu li, que começou a abrir a minha mente para isso, foi O Segredo. Lembra aquele livro? Foi no auge do Segredo. Aquele livro, ele fala com as pessoas. Nossa, e ele é um livro, eu achei, né, de leitura difícil. Eu não achei, não. Eu tenho um pouco de dificuldade de ler livros que não são de ficção, por exemplo. Ah, tá. Sim. Eu achei ele tranquilo. Histórias que me prendem, sabe? Aí eu comecei a ler O Segredo, eu falei assim, mas o que esse povo tá falando? Aí, o que eu fiz? Eu lembro que na época eu era manicure já e tal, e eu tava começando a abrir a minha mente, expandir, porque a gente precisa expandir, né, a nossa consciência. E aí eles falaram assim, faz um cheque no valor que você quer receber por mês. Imprime no nosso site um cheque e coloca na parede. Aí eu lembro até hoje, eu imprimi um cheque de R$5.000 e coloquei pendurado na parede. E eu olhava para aquele cheque, eu ficava assim, R$5.000. Eu coçava o olho, R$5.000. R$5.000. Eu não acreditava naquele valor. Eu não conseguia. Eu falei, não, mas é muito dinheiro. Eu pensava, não é muito dinheiro. Então eu olhava, eu me forçava a acreditar que era possível, que era viável. E ficou pendurado muito tempo aquele cheque ali. Até que... estão vendo que eu estou deixando vários loopings abertos. Eu vou fechar todos, tá? As abas tá tudo aqui na minha cabeça, ó. Vai ficando. Até que um dia, eu ali fazendo unha, uma cliente falou para mim, por que você não começa a vender cosméticos? Eu falei, cosméticos? Ela da marca tal. Eu falei, meu Deus! Quando ela falou aquilo, que eu me lembrei que fazia séculos que eu não usava um perfume, que não passava um batom, que eu não fazia nada por mim. Aí ela falou assim, se cadastra. Eu falei assim, mas eles não vão me aceitar. Ela, por que não? Eu falei, não sei. Porque eu tinha autoestima tão baixa. Autoestima baixa. E de eu achar que eles jamais iriam me aceitar. Porque todo emprego, tinha que esperar a pessoa me aceitar. Às vezes não dava certo. Aí eu pensava que na marca era assim também. Tipo, é só eu ir lá e entrar. Como assim? Eu não achava que era assim. Você vê como a autoestima da gente... Baixíssima. Ela mesmo te bloqueia, ela né? reflete em todas as áreas da nossa vida. Sim. A gente acha, às vezes, que é só se achar bonita no espelho. Mas não. A insegurança vem. A autoestima, ela anda de mão dada com a insegurança. Exatamente. E aí eu falei, será? Tá. Falei pra ela, olha, eu vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, não. Porque mas tem tudo a ver, se você parar pra pensar, né? A pessoa tá ali, fazendo a unha. Sim. Eu lembro que eu preciso de um creme. Eu preciso de um Eu presente. vou numa festa, você já tem um presente? Exatamente. E ela gostava dos perfumes dessa marca. Ela adorava. Ela, é porque eu uso, você é sua primeira cliente. Daí eu falei, eu vou tentar. Aí, assim que ela saiu, eu fui lá, fiz o meu cadastro, mas eu não botei fé. Não botei fé. Aí, passaram uns 2, 3 dias, a mulher me ligou. Porque você aceitou? Que dia que eu posso ir na sua casa? Gente, eu fiquei tão feliz. Eu limpei toda a minha casa no dia que a mulher foi lá. Minha casa estava um brinco. Aí a mulher chegou, sentou toda arrumada. No chão. Sim, chegou assim, arrumada, toda bonitona, trouxe as revistas, a moça entrou ali, começou a me explicar. Eu fiquei olhando para ela assim, eu falei, meu Deus. Eu fiquei assim, extasiada. Aí eu falei para ela, a hora que ela saiu,
Gente, eu pulei de alegria. Eu falei, eu não acredito que eles me aceitaram. Eu falei, pois agora eu vou ser a melhor consultora de beleza desse país. Eu falei, eu vou ser a melhor. Eu não queria nem saber. Aí eu pedi a minha caixa. Quando chegou, tinha uma revista na caixa. Aí eu olhei a foto, mas lembra que eu te falei da autoestima, né? Eu olhei, eu só pensei, sabe aquele pensamento rápido que você tem até medo de se apegar e de ficar... Eu pensei assim, nossa, como será que faz para sair na capa dessa revista? Ah, não. Tipo assim, ah, não, isso aqui não é pra mim. Passou. Não, tá. Aí eu comecei a vender, comecei a trabalhar e tal, e oferecendo para os clientes, vendendo e tal. Aí eu vendia muito sabonete, muito produto baratinho, porque eu também não tinha senso de merecimento e de achava que eu, né, merecia alguma coisa além daquilo ali. Porque por mais que você eu quero ganhar bem, você pode querer, só que se no fundo do seu coração você não sentir que merece de fato, dificilmente você vai conseguir conquistar o que você quer. Então, o que você quer tem que ser coerente com o que você sente, entende? Então, eu ficava nisso. Aí, um dia, a minha gerente virou para mim e falou assim, olha, é o seguinte, você nunca vai ficar rica vendendo sabonete. Aí, aquilo foi um tapão no meio da minha cara, né? Eu falei, pois agora eu vou dar o meu melhor, então eu vou tentar. Aí, chegou um convite na minha caixa para eu fazer um curso, na época. Eu falei, eu vou. Aí, eu fui me encontrar com a mulher lá. Gente, olha o que eu tô falando do círculo da mesa, de você andar com referências. Eu fui de All-Star, calça jeans, bem dona de casa, All-Star, calça jeans, moletom, tudo sujo de óleo, o cabelo amarrado, lambido, não passei perfume, maquiagem, nada. Sentei lá. Aí as outras meninas também chegaram. Aí a hora que vem a mulher, de salto, blazer, uma blusinha branca, um colar, um perfume de flor com um toque fresco, assim, uma maquiagem, um cabelo, um sorriso, eu nunca tinha visto uma mulher tão linda, de verdade, na minha frente, empresária. E ela falava comigo, eu só ficava assim, aham. Eu admirando ela assim, mas no fundo do meu coração, eu falei, nossa, eu quero ser que nem essa mulher. Bem no fundo mesmo, eu falei, nossa, eu quero ser que nem ela. Porque eu não achava possível. E lembra que eu te falei que eu estava sem identidade? Então, meu ego estava procurando alguém para eu, tipo, quem que eu posso pra modelar? Se inspirar, né? E modelar pessoas de sucesso, né? E aí, ela falando, aquele entusiasmo e tal. Ela ofereceu um curso pra gente, de especialista na época. Era caríssimo, Tamires. Caríssimo. Eu não tinha R$1. Eu cobrava R$10 para fazer unha. R$10. E vendia só sabonete, produto baratinho. O curso era R$1.500. Hoje seriam 5.000. Aí saí de lá. Aí falei com meu esposo, falei, nossa, queria tanto fazer, porque eu sei que isso vai mudar minha vida e tal. Aí ele, amor, faz. Eu falei, mas como eu vou pagar? Ele, faz. Você não está falando que vai conseguir vender, que vai dar certo? Você não vai fazer? Eu falei, então eu vou fazer. Aí ele me apoiou, pode fazer. Eu falei, então eu vou fazer. Aí eu parcelei. Aí liguei para ela, falei que ia fazer. Parcelei, gente, em 10 vezes. No primeiro mês, já fui para esse curso, já comecei a aprender um monte de coisa e tal, não sei o que lá. No primeiro mês, assim que eu saí, que eu já comecei a aplicar o que eu aprendi, eu paguei à vista. Olha eu isso. Antecipei tudo porque eu aprendi a vender. O que você falou, as vendas me trouxeram até aqui. Gente, sim, aprender a vender é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver em qualquer área que você vai trabalhar. E aí eu porque comecei... tudo é uma venda. Isso é um fato. Sim. E aí eu comecei a vender mais, a aparecer mais, aquela coisa toda. E lembra do cheque, né? Vai lembrando. E um dia, a marca que eu vendia me viu, porque eu comecei a fazer conteúdos para o YouTube. Comecei a gravar vídeo, comecei a aparecer, comecei a fazer... Porque aquela gerente, ela me motivava muito. Eu falava, eu quero gravar vídeo. Ela grava. Eu não sabia fazer. Lígia, mas você não sabia? Não, gente, não sabia nada. Não sabia fazer, não sabia olhar para a câmera, nada. Mas eu fazia. Eu não tinha isso de tipo, mas o que vão pensar de mim? Eu nunca pensei. Não, no meu vocabulário não tem essa palavra. Tipo, eu vou esperar tal coisa. Não, eu faço, eu vou fazendo. E aí eu comecei a fazer e comecei a ter muita visibilidade nas mídias sociais. Aí essa marca me chamou, me convidou para ir num shopping chiquérrimo. Os globais, minha filha, no shopping. O shopping chiquérrimo. Gente, que chique. E eu lá entregando a amostrinha. E eu percebi, eu falei, gente, olha os ambientes. Falei, olha esse lugar. Eu falei, é aqui que eu quero estar. Lembra quando Deus tinha falado? Eu colocarei água no deserto, lugar abundante, prosperidade. Nossa, tá acontecendo. E aí eu comecei nisso e vai daqui, vai dali, falando com as pessoas e tal, não sei o que lá. Aí me chamaram para fazer uma publi
Aí eu, vou, né? O cachê, 5. 6. Mais do que o cheque. Ainda veio os juros. Ai, que tudo! 6 mil reais, meu primeiro cachê, meu primeiro publi que eu fiz. Aquilo, eu falei, é possível então fazer mais. Eu falei, é possível então. A partir Isso daí... é só o começo. É só o começo, exatamente. A partir daí, eu comecei a estar mais presente nas mídias. Comecei a fazer treinamentos, inclusive, ministrar treinamentos e tal. Inclusive, se você quiser me contratar como palestrante, me chama aqui, entre em contato com a Tamis, tá? Que estou disponível. Amiga, passa, por Eu favor, quero demais. o seu arroba. Sim, Lígia Souza A com 2 As. Lígia com S, tá? Vai estar escrito aí para vocês, Sim, gente. por favor. Quem tiver interesse, entre em contato com essa maravilhosa. Porque além de palestrante, ela faz muitas outras coisas. Sim, eu sou coach também, sou mentora de vendas, enfim. E aí eu comecei a ministrar treinamentos, viajar pela marca mesmo. Eles pagavam para eu ir. Comecei a ministrar treinamentos online logo que veio a pandemia. Você virou a mulher que você queria. Que você se inspirou. Aquela Sim. mulher lá do curso daquele dia? Sim. Sim. Empresária, de verdade. E mãe, e ter família e tudo. E aí, o que mudou a minha vida real, assim? Eu trabalhava com cosméticos, eu ganhava super bem vendendo cosméticos, e eu tinha muitos clientes no digital, vendia nas mídias sociais, tudo mais. Fui com essa marca também crescendo. E você administrava tudo isso? Sim. As vendas. Os cursos que eu dava, publis, tudo. Só que aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter muito trabalho. Um volume muito alto de trabalho, né? E chegou a pandemia. Aí eu vim pra cá, mudei pra Jales de novo, porque eu tava em Guarulhos, né? Vim pra cá. E aqui esse calor faz 40 graus na sombra, né? E teve um ano, acho que foi 2020, que fez muito calor. Teve uma onda de calor, não sei se você lembra. E eu estava num estresse muito grande, com muito trabalho. E aí eu comecei a sair. Eu falei, não, eu vou ter que decidir o que eu vou fazer. Porque nessa altura, as consultoras de beleza viam que eu estava me destacando e elas começaram a me pedir, me ensina isso aí. Daí eu falei, me ensino, né? Então tá. E comecei a ensinar, porque quando eu comecei, não tinha nenhum método assim para usar a mídia social para a consultora. Não existia. Então eu criei o meu jeito de fazer, compactei, hoje eu ensino isso para elas, né? E aí eu falei, tá, me ensina então. Comecei a ensinar para elas. Então eu tinha 2 coisas para administrar: o meu trabalho como mentor e professora e os publis, as vendas e tudo mais. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar extremamente estressada. Aí eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão foi extremamente difícil. É muita coisa para fazer. Sim. Às vezes a pessoa ela vê o criador de conteúdo ali, ela fala assim, mas é só fazer uma foto, é só gravar um vídeo. Então, assim, tem toda a preparação, tem toda a edição por trás. Nunca é e só. fora as outras coisas que você já fazia. Dá muito trabalho. E aí é mãe, é esposa, porque a gente tem uma vida particular por trás, né? Só que, ao mesmo tempo, era um conflito emocional. Porque eu tenho um temperamento, uma personalidade que é muito focada no status. No que eu vou fazer, o realizador, o fazedor, tipo 3, né? Então, é o realizador. Então, para mim, estar em posições igual eu estava, de viajar, de conhecer muitas pessoas, eu estava no lugar que todo mundo queria estar. Sim. Então, eu falei, tá, e agora? Eu vou ter que decidir, né? Isso aqui era muito mais rentável, mas não tinha tanto status. Isso aqui tinha muito status. Mas não era. Era rentável, mas não tanto quanto isso aqui. Quanto. Aí eu falei, cara, pesei, falei, eu vou ter que decidir. Aí, quando eu decidi, eu saí de tudo, eu fui saindo de vendas, das marcas e tudo mais. Meu corpo viu que eu parei, meu corpo, ai, que bom que ela parou, misericórdia. Aí, o que aconteceu? Eu tive um AVC isquêmico. Nesse momento. No momento que eu decidi tomar conta da minha empresa, das minhas coisas, e a minha empresa é assim, eu sou a influenciadora da minha marca. Então, eu falo, eu que crio conteúdo, eu que faço lives, eu que dou as aulas. Aí, quando eu decidi tocar o meu negócio, finalmente, aí eu tive esse AVC isquêmico, né? E foi um susto muito grande, eu estava aqui em Jales já também. Foi temporário, né? Uma meia hora ali que eu fiquei afetou a minha fala e a escrita, mas não tive sequela, graças a Deus. Aí passou, aí hoje eu tenho esse negócio de vendas e mentora e tal. Eu acho que eu lembro que até foi um dia que eu tava... Fui na sua mãe buscar alguma coisa e ela comentou
sobre. Pois Acho que tinha acabado de acontecer, assim. Sério? Então, aí ela foi correndo em casa nesse dia, foi assustador. Eu imagino. Foi E você vê assustador. como é doido isso, porque o nosso corpo, ele dá sinais. Eu tinha dor de cabeça todos os dias. O nosso E eu corpo, tomava o quê? Dorflex. o nosso corpo O ele tempo dá inteiro. sinais. Dá. E a gente não quando a respeita. gente não para, eu sempre falo isso nos stories, quando a gente não para, ele dá um jeitinho de parar você. Sim, exatamente. Por isso que de vez em quando a gente fica doente, acontece alguma coisa. E às vezes é num caso extremo como o seu. Sim. Porque é muito grave. A gente não respeitar os nossos limites. Exatamente. Né? De o descanso. burnout, mas o burnout faz isso, né? É Exatamente. excesso de trabalho, é uma carga e muitas E pessoas a gente sofrem com acha isso. que a gente não tem o direito de descansar. Sim. Todo o tempo que tem que assim, ser produtivo, e a gente né? acha que não vai ficar doente. Exatamente. Você não pensa nisso. Tipo, Não. se eu vou ficar doente, se eu não vou. Imagina. Você come fora de horário, você não dorme bem, você não faz atividade física. E você acha que não, tá tudo bem. Mas não tá, entendeu? A gente tem que ir num ritmo mais lento, né? Infelizmente, a internet, ela tem esse lado bom e o lado ruim, né? Sim. Esse lado ruim que te acelera muito. Prazos, entregas, muitos Não, trabalhos. e o tempo todo a gente tá trabalhando. Eu falo por mim Exatamente. porque quando eu tiro um tempo para descansar, a no minha celular. cabeça fica assim. A gente podia estar gravando alguma coisa. A gente podia estar fazendo algum conteúdo. Ai, mas isso daria um ótimo conteúdo. Isso Nossa, é mas as ansiedade, pessoas iam você gostar de sabe, ver. né? Sim, é a ansiedade exatamente. te chamando para resolver. Para resolver, para Exato, trabalhar. exato. Então, assim, eu tenho ainda dificuldade, mas hoje eu tenho menos. Eu desativei as notificações do meu Instagram, porque Eu também desativei. toda notificação que chegava eu Não, eu desativei faz tempo. O meu nem aparece mais tenho, número deve ali. ter mais de um ano Eu que eu também consegui desativei. fazer isso. Eu entro quando eu quero. Tipo, Isso, eu entro lá. Mas não. E eu me dei fiz igual criança pequena. Um horário, assim, né? Que bom. Quando eu vou trabalhar, livre, ok. Mas, por exemplo, eu entrei aqui para dar uma olhada, para apoiar os meus amigos, porque eu acho importante Sim. isso também, né? Sim. Porque eu não tava conseguindo nem fazer isso. Às vezes a gente ficava rolando o feed e você acabava não vendo as coisas que precisa. Sim. Quando você vê, já passou uma hora. É uma hora que você podia estar Fazendo tendo um outra tempo de coisa, qualidade, sim. fazendo outra coisa. Sim. Né? Então, assim, eu acho que as redes sociais são extremamente importantes. São. Eu trabalho com isso, Eu né? também. A nossa renda vem disso. Mas eu acho extremamente importante falar que a gente tem que tomar cuidado. E o equilíbrio, né? Exatamente, ter o equilíbrio. Porque passa muito rápido. Quando você vê, já foi ali 1h30, 2 horas. Já foi, já passou. Você podia ter lido um livro, você podia ter... Você sabe que eu tenho horário, né? Horário da leitura, horário do almoço, tá tudo na minha agenda. Horário de vir aqui com você, tá tudo marcado na minha agenda. Todas as minhas janelas são aproveitadas. E hoje, eu tô em tratamento agora, né? Por causa da ansiedade que eu descobri esses dias também. Não posso ficar vendo série mais, filmes. Porque eu não gosto de ver filme de romance. Não, meu negócio é tiro, porrada, bomba. E aí eu não posso assistir, porque eu fico muito agitada, entendi. Ela, não, então você não vai assistir mais. Né? Então agora minha vida está um tédio. Estou tentando descobrir outras novidades. Então eu tô lendo mais, saio com as crianças, enfim, fico tentando me distrair com outras coisas, né? Sim. Mas tá sendo bom também pra mim essa pausa, né, em séries e filmes Eu acho importante a gente descobrir Sim. outras coisas que são bacanas, porque eu acho que a pandemia trouxe muito isso. Ver filme, série, porque antigamente a gente não tinha essas possibilidades, né? Antigamente a gente tinha que alugar um filme na locadora. Sim, gente. Então, hoje... Eu sou dessa época. Você vai aluga... Mas a gente alugava um filme. Exatamente. 2, 3, quando tinha promoção. Sim. Mas hoje, você senta pra ver uma série... Se você deixar, você passa o fim de semana todo deitada no sofá. Sim. Você pede marmita. Sim. E você fica ali deitada. Sim. E você não levanta. Isso, pra mim... Eu fazia isso também. Mas quando eu fazia isso, que eu levantava, eu me sentia mal... Por várias questões. Então, até eu voltar com a minha energia para o mundo real, me associar novamente, era todo um processo, entendeu? Então, aí eu fui reduzindo. Então, vou assistir um. Hoje, eu não estou assistindo nenhum. Assisto podcast, YouTube, o Louvor, outras coisas, mas quase não estou tendo contato mais com TV, essas coisas, sabe? E não tem um outro estilo, às vezes, que você possa tentar...
não. Eu fico, se não for pra ver o que eu gosto, então eu também não vejo. Vou Entendi. ler, aí eu leio, vou ouvir música. Porque eu gosto daquilo. Eu gosto de filme de ação, policial, de suspense. Vai Eu prender, não gosto de vai? Eu suspense adoro. também. Eu gosto de filme de ficção, eu gosto de filme de Adoro. fim do mundo. Esse Então, estilo de eu filme que eu também gosto. É esse eu estilo. também, a mesma coisa. Só que vê como Aquelas, sobressalta, né? eu não vou perguntar pra Joyce se isso ativa minha ansiedade, porque eu não quero. Aquelas, eu não quero parar de ver. Não, quando eu falei, ela já... falei, então vou ter que parar. Não quero parar de ver. Mas isso é legal porque a gente vai vendo, né? O que vale a pena. Porque a gente é o que a gente consome também, Sim. né? Então, você assiste essas coisas, você tá dando ali pro teu subconsciente armas pra ele usar contra você depois. Então, você sai na rua, vê uma pessoa correndo, você já fica sobressaltada. Mas não é nada. A pessoa tá correndo porque tá atrasada. Mas porque você viu no filme o cara correndo, porque roubou não sei o quê. Você já, entendeu? Então... tá sendo importante para mim essa vivência, sabe? Essa experiência, né? E aí eu tive esse episódio de AVC, melhorei, aí eu continuei trabalhando. Mas aí você, quando isso aconteceu, você falou, opa, preciso... Então, é boa pergunta. Pois é, né? A gente pensa assim, nossa, a pessoa chegou na beira da morte, agora ela muda, né? Gente, mesmo você estando na beira do abismo, como é difícil mudar. Você criar um hábito é extremamente desafiador. E eu achei que eu ia mudar. Que agora eu vou ser saudável. Agora eu vou ter hábitos super saudáveis. Então vamos lá. Não dá? Por quê? Porque a gente, quando tem esses episódios, você geralmente quer mudar tudo de e uma não vez. Funciona. Você quer ser radical, quer cortar tudo. E é complicado Não você. funciona. É como se você estivesse saindo de um vício, na verdade. Vários vícios. Sim. Vários vícios. E aí eu tive que aprender como mudar então. Porque eu estava assim, eu estava com sobrepeso, eu estava com a pressão alta, eu era sedentária, não fazia nenhuma atividade física. Você acha que o AVC comia veio muito. também da pressão alta? Da minha condição física Entendi. e do estresse. Sim. Então, tudo Juntou culminou, tudo. Exatamente. E aí eu falei, tá, então eu vou começar a fazer uma coisa de cada vez. Aí eu comecei, inserir a caminhada, ok. Quando eu estava firme já, que tipo, já é negociável, eu vou todo dia, eu fui ajustando a alimentação. Depois eu fui ajustando meu sono. Só que isso foi em 2020. Eu estou até hoje fazendo Ajustando. 3 anos. Mas você sabe que é interessante? Porque a gente não tem essa visão de que as coisas podem demorar e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Que o importante é você fazer. Continuar. Porque a gente tem aquela visão assim, mas se não deu certo, então eu não vou fazer nada. Não funciona. Só que as coisas precisam de tempo. E hoje em dia, a gente não respeita mais o tempo. É verdade. Entendeu? Tanto é que, eu vou trazer um relato aqui para vocês, eu quis encurtar o tempo, que eu sou dessas, né? Eu quero resultado rápido para tudo. Ai, E Deus me ensina, eu sou muito imediatista também, eu tenho... E Deus me ensina, não é assim. Então, eu tenho que, tá bom, pai, como é então? Aí ele vem e me ensina. Aí o que eu fiz? Eu estava ano passado com sobrepeso e me incomoda muito, eu fico muito assim mal, porque eu tive as crianças, tive sobrepeso, eu tive pré-eclâmpsia no parto da Alice por conta disso. Falei, gente, não dá mais. Aí o que aconteceu? Eu entrei num jejum intermitente. Vou fazer jejum intermitente, e aí as orientações eram de comer pouco no horário das refeições ali. E eu fiquei 1 ano nisso, comendo muito pouco e fazendo jejum, e tinha o corpo que eu queria, mas não tinha saúde. Sim. E aí eu comecei a passar mal. Muita fraqueza, 1 ano, tá, gente? Eu fiquei nesse processo. Muita fadiga, muito mal-estar, muito... Aí eu falei, cara, isso tá errado, né? Falei, acho que eu vou no médico. Aí quando eu fui no médico, eu estava com anemia profunda. A ferritina, o normal é ficar entre 70 e 150, o meu estava em 4.
Eu estava Nossa. quase tomando transfusão de sangue mesmo. Aí ele falou, olha, vamos tomar ferro na veia então, porque senão você vai ter um tilt. E o que acontece? O ferro, ele leva oxigênio para os seus órgãos, ele leva vida. Então, eu estava sem vida, literalmente. Ainda comendo pouco e tal, não era suficiente. E aí você se sentia mal. Fraca, sim. Aí, Muita gente confunde isso com desânimo, às vezes acha que tá não, depressivo. é falta de vitamina. Falta de vitamina. Mas é Vitamina verdade. e nutriente. Dá uma olhadinha na Sim. sua vitamina D, né? Sim, tomar um solzinho, exatamente. E aí eu fui fazer os exames, né? Fiz exame de sangue e tudo. Aí o médico falou, você vai ter que tomar ferro na veia. Eu falei, tá bom. Aí a primeira vez eu fui, saí de lá, me deu um negocinho meio estranho. Falei, tá, não deve ser nada, né? Melhorei a alimentação, comendo. Na outra semana eu voltei. Assim que terminou, eu já comecei a me sentir mal. Me senti mal. Mal-estar, uma tremedeira. A moça, não, senta aqui e tal, espera passar. Passou. Na outra vez, hora que ela pingou, na hora, eu já comecei a sentir. As mãos formigando, o peito apertando, a barriga doendo, aquele desespero. Eu falei para ela, moça, eu vou morrer. Aí ela, não, calma, é só vou pingar bem devagarzinho. Então, ela pingava bem devagar, mas cada gota que entrava no meu sangue, eu sentia todo aquele efeito no meu organismo. Daí eu falei, eu não tô bem. Ela, não, mas o ferro não dá essa reação. Não é do ferro que você tá assim. Eu, não, é porque eu tava bem, não tava com nada, agora eu tô assim, não sei o que, não sei o que lá. Lígia do céu. Aí o meu esposo chamou o médico lá do posto, o médico veio, o médico deu uma olhada assim, aí ele chamou meu esposo e falou assim, olha, eu acho que isso aí é ansiedade que a sua esposa tem. Ele falou, porque o ferro não dá isso. Ele, mas eu não vou falar para ela não ficar mais nervosa. Você fica aqui com ela, deixa ela mais calma. Aí meu esposo veio e ficou ali comigo. E o que aconteceu? Nesse dia, eu tive episódios ansiosos, né? Essa palpitação, essa coisa... O dia inteiro. Eu fiquei o fim de semana inteiro. Eu não consegui dormir. Eu falei, Sérgio, eu não tô me sentindo bem. Só que eu associei ao ferro. Eu fiquei associando isso ao ferro. É porque a gente não sabe de onde vem, né? Porque a ansiedade, ela só... Foi um gatilho, mas foi algum gatilho ali. Não sei se foi o fato do hospital, não sei. Aí o fato é que... Aí o médico, eu liguei pro meu médico, que tinha falado para eu tomar o ferro e tal, e eu tava me sentindo muito mal. Aí ele falou, olha, então suspende, vamos entrar com comprimido. Falei, tá bom. Aí toda vez que eu tomava o comprimido, eu passava mal. Toda vez. Aí eu falei, eu vou suspender o comprimido. Ele, olha, tá muito baixa essa anemia e nananã. Daí eu falei, não, mas eu não tô aguentando. Aí eu suspendi o comprimido e continuei passando mal. Eu falei, então não era o raio do comprimido. Não é o ferro. Eu falei, eu vou ter que ir no posto, no médico. E ver como é doido isso, né? Sim. A gente se submete a tantas coisas, né? Pra emagrecer rápido, pra gente ter um resultado rápido. Sendo que, às vezes, a gente demora anos para ganhar aqueles quilos. E você né? quer emagrecer E você quer rápido. emagrecer do dia pra noite, porque é isso que aparece pra gente o tempo todo, né? A mídia, ela tá jogando na sua cara o tempo todo que você precisa ser magro para ser bem-sucedido, que você só pode ser uma pessoa bonita se você estiver magra. Exatamente. E é extremamente complicado, porque a gente se coloca em situações de risco para pertencer a um padrão. Mas no meu caso, eu estava com sobrepeso mesmo. Eu estava mesmo, antes, bem no início, mas né? Mas você sabe antes que de eu entrar. O problema não é a gente querer emagrecer. Sim. O problema é a gente se colocar em risco. E pegar a fórmula rápida. Exatamente. Sim. É a gente querer fazer, criar um atalho. Tamires, eu li sobre... A mulher tinha vários relatos. Só que o que acontece, gente? O jejum, ele é uma ferramenta. Só que ele não é para todo mundo. Ele não é. Então, você tem que adequar. O que é bom para você? Eu sou grande, eu sou forte, eu sou negra. Então, eu preciso de nutrientes e coisas que não me cabe fazer jejum. E, de repente, vai saber se eu carrego até nas minhas células, os meus ancestrais, escravos que passavam fome. Às vezes, para eles, aquilo era extremamente estressante. Eu tenho isso no meu DNA, vai saber... Talvez isso tenha desencadeado, enfim. E os nossos corpos são tão plurais, né? Exatamente. O que dá certo pro outro não dá. Por isso que a gente tem que buscar. E eu sempre falo para as minhas seguidoras: não tem problema nenhum em você querer mudar, em você querer emagrecer. Tá tudo certo. Tá tudo certo, mas
faça Exato. da forma adequada, procure ajuda. Com certeza. E aí, Thames, eu fui no médico e ele falei, não é o ferro então. Aí eu comecei a investigação. Investigar. Aí eu lembrei que um ano anterior, quando eu estava bem no início já do sobrepeso que eu queria emagrecer, eu estava tendo crises também. E o psiquiatra falou, olha, isso é TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Aí eu comecei o tratamento, mas eu falei, não é não. Eu não queria aceitar que era. Falei, eu não quero, a gente tem preconceito, né? Porque Sim. eu tinha que tomar faixa preta, não sei o quê. E eu não quero, não aceito. Gente, não sejam assim, tá? Remédio é remédio, porque o independente remédio, da... ele é bom quando ele é ministrado da forma certa e por profissionais. Exatamente. Ele só faz bem pra gente. Exatamente. Só que eu tinha preconceito. E eu Mas sofri por muitas isso. pessoas têm preconceito Sim. com faixa preta. Ai, quem toma faixa preta é gente doida. Sim. E não é nada disso. Não é nada disso, O exatamente. remédio, ele tá aí pra ajudar você, né, a melhorar. E aí, o que eu fiz? Como eu comecei a entrar no jejum e comecei a melhorar, eu falei, era isso. Então, eu não fui mais atrás. Aí, esse ano, quando deu de novo, né, a TAG, eu fiquei muito mal. Não sei se você já teve, ou deve ter tido, né? Mas é uma falta de controle total que você tem do seu corpo. O seu corpo, ele não te obedece. Então, você sente muito tremor, calafrio, dor de cabeça, dá dor de barriga. E é uma sensação o tempo inteiro, eu vou morrer. Eu vou morrer. Porque se você... Eu deitava. Aquele calafrio que você sente quando deita, não dá um calafriozinho assim às vezes? Pronto. Aquilo ali já era um gatilho. Já me dava aquele calafrio, já me subiu o corpo inteiro. Pronto, vou morrer, vou infartar, vai faltar o sangue, eu vou ter um troço. Olha, era horrível. Aí, quando a crise vem, você fica brigando com ela. E aí você fica como cansada. Fisicamente. Fisicamente e mentalmente. Mentalmente. Aí eu fui na médica, ela me passou o remédio, comecei a tomar. Aí eu fui no nutricionista, ele já melhorou a minha alimentação. Já estou ótima, cortei o açúcar. Então, estou super bem. Voltei às minhas caminhadas. Agora eu tô até melhor do que eu estava antes. E ele falou, olha, fica tranquila, que você vai ficar com o corpo que você quer e comendo. O certo é você emagrecer comendo. Exatamente. E ele me passou uma dieta Porque você não pode fazer jejum para sempre. Sim, é insustentável. Exatamente. Aí ele falou, olha, o seu caso, Lígia, é reeducação alimentar. E ele foi assim, extremamente atencioso, me ouviu muito. Mas eu acho que o caso da maioria das pessoas é reeducação alimentar. Né? Sim. Porque quando a gente faz uma dieta muito restritiva, o que acontece? Você fica com medo da comida. E o nosso corpo, ele é tão inteligente que ele começa a brigar com essa situação. Exatamente. Então, você tá fazendo a dieta, só que o seu cérebro, ele tá o tempo todo tentando combater isso. Exatamente. Porque ele sabe que não é uma coisa que vai te fazer bem. Eu acho que a ansiedade veio daí. Exatamente. Tipo, Lígia, nós vamos morrer. Acorda, vamos fazer alguma coisa? Então tá. Aquilo que você falou, que a gente não escuta sinais, né? A gente não ouve. Tem que ouvir, tá, gente? Aí eu falei, tá bom. Aí agora sim, eu estou em paz. Comigo, com o meu corpo, com a minha dieta. Tô super bem no meu trabalho também, tá tudo dando certo. E eu tinha aberto um looping de que eu ia ser consultora, lembra? Que eu ia ser famosa, sair no Brasil. Eu saí na capa da revista, circulou o Brasil inteiro, consegui ter muito êxito no meu trabalho. Olha que coisa linda. Num vídeo também que o mundo inteiro me conheceu. E aí, o ano passado, eu fiz uma formação de coach, porque eu queria entender mais sobre as pessoas, entender sobre mim, sobre comportamento. Por isso que eu tenho essa sensibilidade agora, de ver que eu não tô legal, que eu não tô bem, e conseguir correr. Porque muitas vezes a gente não escuta esses sinais, né? E eu tô muito atenta agora. Tanto é que as crises começaram não sou assim. Então, uma dor de cabeça não é normal. Ter muita cólica, dor, não é normal. Dores são sinais que o seu corpo manda para você se cuidar. E se você estiver bem financeiramente, mas se você não tiver saúde, não vale a pena. Exatamente. Tenho muita saúde, muito tempo, mas não tenho um trabalho que me satisfaz. Também não vale a pena. Então, a vida é equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter uma... Equilíbrio. A gente tem que equilibrar a nossa saúde com a nossa carreira e aí sim a gente consegue ser feliz. Porque senão não vale a pena realmente. Aí agora eu quero o meu outro objetivo, né, profissional, que eu tava meio, não sei o que eu quero. Coloquei na minha cabeça agora que eu quero palestrar, que eu quero ser uma palestrante. Conte comigo, eu já tenho várias indicações. Já quero.
Quero viajar esse Brasil contando a minha história, falando para as pessoas dessa questão da perseverança, de cuidar da saúde, de se manter nativa e tudo mais. Que eu acho que é uma inspiração, né? Com A gente certeza. Isso conseguir é muito sair bacana. do nada e hoje eu tenho a minha empresa, construí um negócio e aquilo que você falou, eu me tornei aquela mulher de sucesso que eu tanto queria. Isso é fundamental. Ontem eu dei uma aula e eu falei pro pessoal lá, sabe o que falta para a maioria das pessoas realmente conseguirem o que querem? Lembra que você falou para mim, Lígia, eu e os meus amigos, a gente fica buscando, melhorar. Sabe o que falta? Você ser fiel a você. Aquilo que você disse que ia fazer, é você realmente fazer. Se você falou que ia gravar um vídeo, você tem que fazer. Se você falou Tirar do eu quero papel, né? Não deixar só ali. ser fiel a você. Por quê? Quanto mais você passa se sabotando, falando que vai fazer e não faz, falando que vai... O que vai acontecendo? Você vai perdendo a sua autoconfiança. Você não acredita em você. Então, você pensa, eu não acredito nem em mim, como eu vou acreditar nas pessoas? Isso vai minando a sua autoestima. Minando a sua autoestima vem a insegurança. Aí você não consegue deslanchar como profissional, você não consegue lutar pelos seus sonhos. Então, o primeiro passo para um desbloqueio emocional é você ser fiel a você, você estar presente, conectada. Não importa o que você quer, tudo é possível, desde que você seja fiel a você. Aquilo que você disse que ia fazer, aquilo que você prometeu que ia fazer, as promessas de ano novo, né? E eu sempre falo o seguinte, que eu acho extremamente importante. A diferença da pessoa que consegue e a que não consegue, aquela que conseguiu, ela não desistiu. E ela se comprometeu. Perseverança. Comprometimento. Porque a gente vê muito assim, as pessoas, mas é muito difícil, eu tentei, mas eu desisti. Tá tudo bem você desistir quando realmente não é, você viu, não é pra mim. Mas quando você desiste de tudo que você se propõe, ou deixa tudo pela metade, aí tem um problema, né? Onde você Sim. tem que começar a prestar atenção e ver, mas será que realmente as coisas são... Porque a gente sabe, é difícil. Tamis, né? assim, pra mim, a conta é fácil. A conta é simples. É difícil, o que eu quero fazer é difícil. Mas o que é mais difícil? Você fazer o que você quer ou você continuar como você está hoje? Exatamente. É a conta que a gente tem que pôr na balança, né? Coloca na balança. Você vai ficar quanto tempo mais nessa porque situação? O tempo, ele vai passar. Exato. De qualquer maneira, o tempo vai passar. Independente. Se há um ano atrás você tivesse começado, né? Onde você estaria hoje? E outra, tudo bem. Se a gente for pensar sempre assim, o tempo vai passar, a gente não vai fazer nada. Sim. Então começa amanhã. Sim. Né? Ou hoje. Ou hoje. Quem sabe? Só faça, eu tenho uma frase lá no meu Instagram, todo dia eu vou fazer caminhada, eu tenho um filtro que tá lá, apenas faça. Aí as minhas seguidoras vêm e falam, Lígia, eu fui, eu lembrei de você, apenas faça. Quero fazer tal coisa, não fica com, isso e aquilo. Só faz. Um pouquinho hoje, pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Não. Eu descobri isso porque tem 30 dias que eu comecei a fazer exercício, né? Ai, que maravilhosa. E agora, porque já vinha de muito tempo eu falando, não, eu vou fazer, agora eu vou cuidar de mim. Agora vai. Exatamente. Já tinha muitos anos que eu tava assim, igual você, né? Eu vou cuidar de mim, eu vou fazer. E aí eu sempre arrumava uma desculpa. E colocava o trabalho na frente às vezes, né? Mas tempo todo, era né, minha Tamis? desculpa. Eu eu tô trabalhando muito, eu tenho muita coisa, aí não me sobra tempo. Mas é questão de você priorizar. Exato. Questão de você falar, não, esse tempo aqui está separado para a minha atividade física, esse tempo aqui está separado para a minha alimentação. Até porque, se você não faz uma atividade física, não se movimenta, como você vai sustentar o seu trabalho? Exatamente. Mas é aí que tá. Porque na cabeça da maioria das pessoas e da minha cabeça também, eu só consegui enxergar o exercício físico como forma de emagrecimento, como forma de punição. Você não enxergava como um bem-estar? Não. É mesmo. Seríssimo. E o exercício é bom para o futuro também. O tempo, ele começou a exigir que eu me movimentasse, né? Porque quando a gente brinca, que a gente fala assim, eu passei dos 30, é muito verdade.
o corpo ele já Ele começa a dar um tilt aí. Exatamente. E aí eu fico pensando, se agora, com 35, eu já tô tendo todo esse trabalho de mobilidade, imagina quando eu chegar lá na frente. Pois quando eu for uma senhora idosa. E a gente sabe que quando você tem um problema com o sobrepeso, ele só tende a aumentar. Com o passar do tempo? Com o passar do tempo. Mesmo? Eu não sabia. Depende, assim, existem casos e casos. Mas a maioria dos casos, ele só tende a aumentar. Então, assim, se você parasse no tempo, né? No caso, e falasse assim, não, eu vou ficar com esse peso e apenas esse peso. Mas não, ele tá ali só aumentando gradativamente. Olha só. E aí você fala assim, se eu não tomar uma atitude, se eu não fizer alguma coisa, só vai continuar aumentando e o duro é que é o que acontecia comigo, né? Eu me sentia muito culpada, porque eu falava assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu ia fazer atividade física e aí me dava gatilhos da época que eu fazia 3 vezes por dia por conta do emagrecimento. Nossa, mas aí era um extremo, né, que você fazia antes. Era sempre 8 ou 80. Eu não tinha um equilíbrio. Entendi. Porque na minha cabeça eu só ia ficar magra se eu fizesse muito exercício, se eu comesse muito pouco. Então, assim, eu passei por várias situações, não cheguei ao extremo igual você, né, de ficar doente, assim. De ficar doente, burnout, assim, alguma por coisa quê? assim. No meu caso, era períodos, né, que eu fazia dieta. Porque eu só visava uma festa de casamento que eu queria muito ir, uma formatura, Entendi. um carnaval que tava chegando. Você não pensava em manter férias, uma constante, se não, manter com, né, não. assim, bem, era só... Eu até, enquanto tava fazendo exercício ali, enquanto tava emagrecendo, eu falava assim, ai, podia manter, né? Podia ficar assim. Mas eu já esperava a recompensa, que era poder parar de fazer o exercício e voltar a comer a quantidade que me trazia conforto, que me trazia prazer. Então, assim, são muitas camadas, né, que a gente tem que tratar. Real. E é muito difícil. Eu falo isso porque às vezes a pessoa olha pra você e fala assim, ai, mas a pessoa é preguiçosa. Ai, mas a pessoa não faz exercício porque ela não quer. Ai, ela não muda de vida porque ela não quer. Não, é difícil mudar também. É muito difícil. Se fosse assim, gente, uma pessoa que fuma ou um alcoólatra, algo assim, sabe que faz mal? A pessoa sabe. Ela sabe. Mas por que não muda? Porque é difícil. Se fosse simples, todas nós já teríamos mudado, entendeu? A insatisfação, ela não é uma premissa para a mudança. Sim. A dor não é premissa para a mudança. Você tem que buscar outros gatilhos que façam você mudar. E é o que eu falo, é melhor a gente escolher e ir pelo amor. Eu precisava ter chegado nesse extremo? Não. Eu poderia ter escolhido ir pelo amor, poderia ter escolhido fazer as coisas, não é? Que é o que eu faço hoje. Hoje eu faço por amor. Já fiz minha caminhada hoje, já mostrei meu café da manhã saudável, acordei super cedo, tô super bem, tô aqui disposta com você. Por quê? Porque hoje já é um hábito para mim. O dia que eu não faço, nossa, eu sinto falta. Eu tenho que ir lá Eu passei uma semana, porque eu tava em São Paulo, não consegui fazer a minha rotina de atividade física, e eu senti muita falta. Pois é. E aí, várias pessoas já me perguntaram, né? Você sentiu diferença no peso? Você já emagreceu? Você percebeu? Gente. Fazem só 30 dias, né? E é inevitável. A maioria das pessoas, elas ligam o exercício físico com o emagrecimento e apenas isso. E dessa vez, eu quis buscar o emagrecimento para a saúde. Saúde mental, para minha saúde corporal, para minha mobilidade. Então, assim, o que eu percebi nesses 30 dias, né? O meu sono melhorou. Olha que bom. Eu não tinha problemas para dormir, mas o meu sono melhorou consideravelmente. Olha que bom. O meu dia, eu fico muito mais disposta. Não fica aquela coisa assim, nossa, tô cansada, ai, tô morrendo. Que preguiça. Nossa, não. Então, assim, eu percebo a diferença no meu dia a dia, sabe? A gente se sente mais produtiva, eu me viva. Sinto mais viva, produtiva. O exercício faz tudo isso. E você sabia que o exercício ele também regula as emoções? Não sabia. Pois é. E outra coisa, é muito raro, né? Nesses 30 dias eu tive pouquíssimas crises de ansiedade. Olha que interessante. Então, Tem assim, um livro que se chama O que Aconteceu com Você, da Oprah, com um psiquiatra.
E aí eles falam de traumas, de casos difíceis das pessoas que tiveram na infância e tal. E a maioria deles são curados com atividade física, porque o exercício, ele te calibra. Conforme você caminha, você entra num ritmo, porque ele fala que tudo é ritmo. O dia é um ritmo, o nascer do sol, o pôr do sol, a água do mar vem e vai, o teu sangue circula num ritmo só, a tua respiração, Olha, as que emoções bacana. também. Então, quando você anda ou quando você se movimenta, que você está num ritmo pedalando, caminhando, nadando, exercícios que te colocam no eixo, ali no CrossFit, o que você faz? Automaticamente, você também está regulando as suas emoções e colocando Olha, elas no isso é ritmo. muito interessante. Não é muito bacana? Então, Nossa, às bacana vezes a gente está demais. nervosa, descompensada. Vai caminhar, vai fazer uma caminhada, vai para lá, porque você vai conseguir realmente entrar nesse ritmo e melhorar em todos os aspectos. Nossa, é maravilhoso. Eu fico pensando assim, né? O quanto falta as pessoas falarem sobre isso, Sim. né? Falarem mais o quanto o exercício É pra faz bem para saúde. sua saúde mental. Sim. Porque a gente foi ensinado, né? Exatamente. Que só serve para emagrecer, se você quer emagrecer. E, na verdade, trata tantas outras coisas. Eu tô assim, muitas. eu não consigo dizer ainda para você que eu vou todos os dias amando. Aham. Mas eu precisei colocar como se fosse uma Um obrigação. comprometimento. Isso, eu fiz um compromisso comigo, porque eu era muito assim, tudo eu usava uma desculpa para não ir, sabe? Eu evitava, eu falava assim, hoje não, hoje eu tô tão cansada. E eu usava o merecimento, eu mereço descansar e comer uma coisa gostosa e ficar na frente do sofá e não fazer o exercício. Então, assim, eu usava mesmo ele como forma de punição. Sim. E hoje eu já consigo enxergar de uma E o outra que forma. você tem que entender? Essa é uma batalha que você nunca vai ganhar. Porque o seu corpo, ele sempre vai querer o mais fácil. Ele sempre vai querer ficar sentado, vendo série, comendo coisa gostosa. Você nunca vai sentir vontade, eu quero ir. Você tem que levantar e ir. Apenas faça. É sobre isso. Já adorei essa frase. E eu falo para as meninas, a gente nunca se arrepende de ir. É Às vezes verdade. você acorda assim, você não tá legal, você fala, eu não queria ir hoje. Chega lá, é maravilhoso. Mas aí a hora que chega lá, você fala, que bom que eu vim. Pois é. Tem que ter esse sentimento toda vez que você vai, porque a recompensa já tá ali, né? Ela vem logo depois que o exercício acaba. Ai, amei. Sim. Meu amor, eu quero agradecer imensamente esse tempo, essa troca. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, por tudo que você entregou aqui. Eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Às vezes a pessoa está em casa e ela fala assim: mas como que eu posso mudar? O que eu posso fazer para ser diferente? Ela não enxerga um norte, um caminho, né? E escutando histórias de pessoas como você, eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar a melhorar e fazer coisas importantes na vida. Que né? bom. Obrigada, Tamires. Obrigada pelo convite. Você é linda, agradeço. maravilhosa. Continua assim amor. também, abrindo essas portas para as pessoas virem, contarem que você cresce muito também com essas histórias, né? Que você continue sendo esse canal aí para inspirar e abençoar muitas pessoas. Obrigada, meu Obrigada, amor. viu, gente? Meus amores, muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui com a gente. Assistam o nosso pod da Tamis, que sempre tem coisas incríveis aí para vocês. Um beijo. Até o próximo. Tchau.